Você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Eu queria dizer uma coisa antes. Eu sei que tem muita gente aí pregando em Apocalipse por causa do que está acontecendo. Eu quero deixar claro o seguinte: nós estamos numa série de pregações, numa sequência de pregações, é assim que a gente faz aqui na igreja. Então a gente pega um texto bíblico e a gente expõe sequencialmente, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e nós estamos então numa série de pregações sobre as 7 igrejas, ou as 7 cartas das igrejas de Apocalipse. Então nós começamos lá em Apocalipse capítulo 2, e na igreja de Éfeso, e agora nessa noite nós chegamos na 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Se você quer acompanhar as pregações, você que está aí no YouTube, basta você voltar aí, que você vai ver toda a sequência, tá bom? Apocalipse capítulo 3, do verso 7 até o verso 13, vai estar aí projetado para você que está no YouTube, você pode acompanhar junto comigo aí. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque podemos meditar na Tua palavra, porque podemos crescer no conhecimento do Senhor e que podemos adorar ao Senhor. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, ó Deus, que o Senhor tire de nós todo orgulho, ó Deus, mas que seja o Espírito Santo trabalhando em nós para a glória do Senhor e para a honra do Senhor, ó Pai. Me use como Teu instrumento apesar de mim, ó Pai. Me alcança com Tua misericórdia nessa hora, para que a Tua palavra seja pregada. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos numa série de pregações das 7 igrejas do Apocalipse. Para que você possa ter isso muito claro, as 7 igrejas são as igrejas da Ásia Menor. Algumas delas foi Paulo quem plantou, outras não. Mas o que você precisa ter em mente aqui? Que essas cartas foram escritas para aquelas igrejas, para aqueles contextos, para aquela época. De forma que o que nós podemos aprender de cada um desses textos, de cada uma dessas mensagens, é aplicar as verdades de Cristo aos nossos corações. Mas nós não podemos pegar a palavra literalmente e aplicar a nós como se tivesse sido escrita para nós, porque não foi. Mas existem verdades aqui reveladas que são muito importantes eu e você conhecermos e analisarmos o nosso coração. Eu quero falar nessa noite sobre como ser uma igreja, ou como ser uma pessoa que é fiel a Deus diante da adversidade. Como ser fiel a Deus diante da adversidade? É isso que nós queremos responder nessa noite. Em primeiro lugar, o verso 7, ele traz a seguinte mensagem para nós, olha só. Em primeiro lugar, reconhecer a autoridade de Jesus.
Essa deve ser a primeira atitude daquele que é fiel a Deus. Reconhecer a autoridade de Jesus. Reconhecer a autoridade de Jesus. Quero pedir para o pessoal baixar o celular, porque acaba atrapalhando a gente aqui. Então olha só, reconhecer a autoridade de Jesus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Diz assim o texto no verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Parece que não tem como. Eu acho bom ter um jeito, porque atrapalha bastante. Vamos tentar ver o que a gente pode fazer aqui. Olha lá. Então, retomando o raciocínio aqui, meus irmãos, me perdoe aí. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, quando eu estou passando pela adversidade e pretendo ser fiel a Deus, e quero ser fiel a Deus, e eu preciso ser fiel a Deus, é reconhecer a autoridade de Jesus. E quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Esse Jesus é santo e verdadeiro. A primeira coisa que esse texto mostra é que esse Deus é absolutamente santo e puro. E a palavra verdadeiro aqui significa autêntico, que não é falso. A ideia aqui é que Jesus está falando: eu sou santo, eu sou o único santo, eu sou aquele que tem a verdadeira pureza do Pai. Mas não só isso, ele também tem a chave de Davi. Davi, os irmãos já sabem, muitos já conhecem, é talvez o principal rei da história de Israel. Davi é aquele que é o mais famoso entre os reis de Israel, porque no reinado de Davi foram conquistadas muitas coisas, no reinado de Davi foram preparadas as coisas para que construísse o templo, e Davi foi ungido desde pequeno para que pudesse ser rei. E por que o nome dele aparece aqui? Porque é uma referência forte para todos os judeus, ou todos aqueles que tinham conhecimento do Antigo Testamento, em dizer o seguinte: eu sou aquele que tem autoridade em minhas mãos. Eu sou aquele que tem autoridade em minhas mãos. E o que isso significa? Significa que quando eu abro uma porta, ninguém fecha, e quando eu fecho uma porta, ninguém abre. Significa que eu sou Deus e que ninguém é acima de mim. Significa que eu estou no topo de todas as coisas. Meu irmão, uma das grandes dificuldades que eu e você temos é quando a gente não reconhece Deus como Deus, ou não reconhece Deus como verdadeiro Deus. Ah, mas pastor, eu tenho 20 anos que estou na igreja, eu tenho tempo que frequento a igreja, é claro que eu sei que Deus é rei do universo, é claro que eu sei que Deus é o Criador, é claro que eu sei que Deus é Deus. Eu acho que uma das coisas que você pode perceber nesse tempo em que estamos vivendo, é talvez começar a identificar quais são os ídolos do seu coração, é começar a identificar quais são as coisas que eram importantes e que agora você está sentindo falta. Eu falei com um amigo hoje, um missionário aqui da igreja, que nós ajudamos ele, o Natan, teve um filhinho agora, o Bento, e a gente estava conversando hoje e ele estava dizendo assim: Vinícius, eu espero que esse seja um tempo em que a gente possa identificar os falsos ídolos do nosso coração. E aí ele citou alguns: o ídolo do consumo, o ídolo da vaidade, o ídolo do trabalho. E eu comecei a pensar naquilo que ele estava falando, e eu pensei: é verdade. O nosso desespero se dá porque na verdade nós não temos Deus como autoridade das nossas vidas. O desespero se dá porque nós olhamos para o amanhã e nós não enxergamos ninguém nele. Parece que Deus não está nele. E isso causa grande aflição nos nossos corações, isso causa desespero em nossos corações. Agora, se eu reconheço Deus como a autoridade suprema, como aquele que tem a chave nas mãos dadas pelo próprio Pai, e que fecha e que ninguém abre, e que abre e que ninguém fecha, é Ele quem faz, ninguém mais faz. Então eu olho para o amanhã e isso tranquiliza o meu coração, porque Deus está nele. Deus é rei,
Ele não saiu do trono, ele está no trono. A igreja de Filadélfia estava passando por um momento de grande perseguição naquele momento, e é por isso que Jesus logo lembra a eles essa grande verdade. Eles estavam passando por um problema em que havia perseguição a todos os cristãos. O imperador da época tinha feito estátuas em algumas das cidades mais importantes, e Filadélfia era uma dessas cidades, onde tinha ali a estátua do imperador, e todos aqueles que da cidade, comerciantes ou não, eram obrigados a cultuar aquela estátua, e aqueles que não o fizessem, aqueles que não adorassem a estátua do imperador, esses seriam perseguidos, esses teriam os seus bens confiscados, esses teriam muitos problemas na sociedade. Era uma grande perseguição, era algo terrível, terrível, terrível. Mas Deus está lembrando o seguinte: ei, eu é que tenho as chaves. Ah, pastor, mas não tem jeito. Eu sei que não. Se você for aquele que espera ter a chave para abrir ou para fechar, não tem jeito. Mas quando eu olho para o Rei do Universo e começo a perceber que é Ele que é Rei, meu coração sente paz. Tem uma frase de John MacArthur que eu quero compartilhar com você. Você que está aí no YouTube pode acompanhar na tela. Diz assim: no que se refere a Cristo, essa é uma indicação de sua autoridade absoluta, especialmente no que diz respeito ao seu reino messiânico. Somente Cristo determina quem ganha acesso ao seu reino eterno. Ele é a suprema autoridade sobre as riquezas do céu e as libera de acordo com a sua soberana vontade. Ou seja, Deus é rei do universo, Deus é rei de todas as coisas, mas não só isso. Ele é rei do seu próprio reino. Parece óbvio demais, mas tem muita gente que quer entrar no céu metendo o pé na porta e passando para dentro, e esqueceu que tem alguém que manda lá. E o que Jesus está dizendo aqui, John MacArthur está reafirmando, é que Jesus está dizendo o seguinte: eu que mando na minha casa, eu que abro as portas para quem vai entrar no meu reino, e eu quem fecho as portas para quem não vai entrar. Meu irmão, quando eu sei disso, quando essa certeza alcança o meu coração, isso gera paz. Ou pode gerar desespero também, dependendo da pessoa. Mas aqueles que são cristãos, que entendem a redenção em Cristo Jesus, esses têm paz. Esses têm paz. E por que é importante isso? Olha só. Se em primeiro lugar eu preciso reconhecer a autoridade de Jesus, em segundo lugar, eu mantenho-me fiel a Jesus. Segundo lugar, mantém-se fiel a Jesus. Olha só, Jesus então agora, depois que ele se apresenta, depois que ele diz quem é, depois que ele diz que é aquele que tem autoridade suprema, absoluta sobre tudo que há e tudo que existe, é ele quem vai determinar o rumo da história. Não se engane, não é outro, é ele quem determina o rumo da história, e é ele quem no fim das contas vai abrir o portão dos céus ou vai fechá-lo. E se ele abriu, ninguém vai fechar. E se ele fechou, não tem ninguém que abra. E aí agora, depois que Jesus se apresenta a essa igreja, ele agora dirige uma palavra direta a essa igreja, a igreja de Filadélfia, que estava passando por grande perseguição e adversidade. Ele diz assim: conheço as suas obras. E aqui a palavra conhecer não é de saber quem você é. Não é aquele conhecer de rede social, sabe? Tem gente que a gente fica seguindo na rede social e a gente acha que conhece essas pessoas por causa daquilo que elas postam. E aí, de repente, aparece uma imagem diferente daquilo que normalmente é postado, e isso assusta a gente. Por quê? Porque, na verdade, você não conhece essa pessoa. Você sabe quem é, você tem informação sobre ela. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que ele conhece o íntimo, ele conhece o profundo do ser, ele conhece a motivação, ele conhece o mais profundo daquela igreja, ele sabe exatamente quem eles são.
E aí, quando Jesus faz esse diagnóstico, ele logo dá a sentença, parece, olha só. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus está dando uma espécie de garantia aqui. Ele está dizendo, olha o seguinte, eu sou aquele que abre e eu sou aquele que fecha portas. Eu sou aquele que tem a chave de Davi na mão, a chave do rei nas mãos. Eu sou aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você, eu sei quem você é. Baseado nisso, no fato de saber quem você é, eu quero dizer uma coisa, ou outra coisa, né? Eu estou abrindo uma porta para você, e não tem ninguém que pode fechar. Ah, meu irmão, isso é bom demais. Eu estou abrindo uma porta para você, e não tem ninguém que pode fechar. É como se Jesus estivesse dizendo assim, acalma o seu coração, fica tranquilo, fica tranquilo. A porta que eu estou abrindo é muito melhor e maior e mais significativa do que qualquer crise que o mundo possa te trazer. A porta que eu estou abrindo, essa porta não fecha. Não tem ninguém que pode fechar, porque ela foi aberta com a minha autoridade. Ela foi aberta com a autoridade daquele que tem a chave nas mãos. Ela foi aberta na autoridade daquele de quem é rei. Sabe? A nossa vida, ela é como uma montanha russa, você já percebeu isso? A gente tem momentos bons, momentos ruins, momentos de alta, momentos de baixa. A gente se aproxima de Deus, a gente se afasta de Deus, a gente fica feliz, a gente fica triste. No mesmo dia isso pode acontecer com você. Recebeu uma notícia boa que te dê esperança e de repente passa poucas horas, recebe uma notícia ruim que você quer morrer. Essa instabilidade é natural do nosso coração. Essa instabilidade é natural do mundo em que estamos vivendo. As adversidades, elas vão vir, elas vão passar, mas elas virão novamente. Algumas vão durar muito tempo, outras vão durar pouco, mas elas vão acontecer. Essa instabilidade é real de um mundo caído como o que nós estamos inseridos. Agora, a certeza que nós podemos ter é essa certeza aqui que Jesus está dando a essa igreja, a fim de tranquilizar o coração deles. Eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Fique em paz. E aí Jesus vai narrando o que ele conhece dessa igreja. Olha, eu sei que você tem pouca força, eu sei que você é frágil. A ideia aqui é que talvez fosse uma igreja bem pequenininha, ou que fosse formada de pessoas que não tinham condições ou força social, ou até mesmo de pessoas frágeis fisicamente falando. A gente não sabe exatamente o que significa essa pouca força. Pode ser tudo isso, uma igreja pequena, de pessoas socialmente inferiorizadas e de fragilidade física. Pode ser tudo isso, pode ser alguma coisa dessas, mas o fato é que Jesus identifica aquela igreja como uma igreja frágil. Mas aquela igreja frágil, para se manter fiel, ela praticou duas coisas que eu e você precisamos fazer. Primeiro, guardou a minha palavra. Ah, meu irmão. Manter-se fiel a Jesus significa guardar a palavra de Jesus. Significa obedecer a palavra de Jesus. Significa não desvirtuar a palavra de Jesus. Você lembra, algumas igrejas atrás aqui, a gente viu que no meio da igreja surgiu uma mulher lá que começou a conduzir as pessoas por discursos. Não, vamos flexibilizar isso aí, não tem nada a ver. Vamos participar desse negócio aqui, vamos participar daquilo ali, está todo mundo fazendo. E é assim que o mundo vai fazendo, seduzindo a gente, seduzindo a gente, seduzindo a gente. Mas agora, Jesus olha para essa igreja que era frágil e diz: olha, vocês guardaram a minha palavra, vocês não cederam diante da pressão, vocês não adoraram o imperador, ainda que ao fazer isso vocês fossem prejudicados socialmente.
Vocês se manteram fiéis a mim. Isso é guardar a palavra. Ser fiel a Jesus, meu irmão. Ser fiel a Jesus não é participar do culto de domingo. Ser fiel a Jesus não é dar o dízimo todo mês, ou sei lá quantas vezes você faz isso. Ser fiel a Jesus não é vestir um determinado tipo de roupa. Não. Ser fiel a Jesus é guardar a palavra de Jesus em seu coração e obedecê-la. Não negociá-la, não desvirtuá-la. Mas não só isso eles fizeram, eles não só se manteram fiéis, mas a segunda coisa que eles fizeram, eles não negaram o nome de Jesus, mas guardou a palavra e não negou o meu nome. Ser fiel a Jesus é guardar a palavra, mas também é não negar o nome. Aqui, logicamente, para você já deve vir a imagem de Pedro, né? Pedro negando a Jesus 3 vezes ali. Essa é a imagem. Pedro claramente negou a Jesus, né? Quando perguntaram, você não caminha com esse homem? Você não tem parte com esse homem? Pedro, não, eu para falar a verdade, assim, eu estou aqui só de curiosidade, eu nunca nem ouvi. Eu nem sei quem é. Eu não faço ideia de quem seja esse cara aí, não. Pedro negou a Jesus, Pedro teve vergonha de Jesus, Pedro teve vergonha naquele momento do evangelho de Jesus. Não negar o nome de Jesus significa ser testemunha dele. E sabe, meu irmão, ser testemunha de Jesus na adversidade é muito difícil. Ser testemunha de Jesus no dia da dor é muito difícil. Porque nós temos uma tendência a colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso coração acima de todas as coisas. Não é assim? Cada vez é mais comum pessoas extravasando emoções em público. Não, eu não aguento, porque Deus me abandonou. Deus não te abandonou. Mas quando você tem uma atitude assim, ao ponto de dizer que Ele te abandonou, significa que você está negando o nome dele. Significa que você está dizendo que o que ele fez na cruz não foi o suficiente. Significa que você está dizendo que ele não é rei, que ele não é soberano, que não é ele quem manda, que não é ele que tem a chave, que não é ele que abre, que não é ele que fecha. Mas essa igreja aqui, apesar de pequena, apesar de frágil, era uma igreja fiel. Isso significa que eles guardavam a palavra. Eles não davam ouvidos, eles não seguiam modinhas, eles não viviam momentos, eles guardavam a palavra, mas não só isso, eles davam testemunho de Jesus. Eles eram testemunhas fiéis de Jesus. Isso aqui me faz lembrar Paulo escrevendo Romanos capítulo 1, quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Isso me faz lembrar do próprio Pedro, depois, quando estava diante da sinagoga, e ele foi ameaçado dizendo, olha, não é para você pregar mais o Evangelho, não é para você falar mais do Evangelho, nós vamos liberar vocês aqui, mas não é para vocês voltarem a pregar. E Pedro disse, pois eu vou dizer um negócio para vocês, se vocês soltarem a gente hoje ainda a gente volta para pregar para esse povo. Parece que ele aprendeu a lição, ele tinha tido vergonha naquele momento, mas agora não. Algumas semanas depois, ele já estava firme, ele já não negava o nome de Jesus. Ser fiel a Jesus é ter pelo menos essas 2 características, meu irmão. Guardar a palavra e não negar o nome dele. E aí Jesus faz uma coisa maravilhosa. Antes, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Talvez você esteja pensando, nossa, a igreja de Filadélfia então é a igreja top. É top, sem dúvida. Ela é uma das 2 igrejas que não tem crítica nenhuma, mas ela não era perfeita. Ela era feita de pessoas pecadoras. Não está dizendo aqui que ninguém pecava. Está dizendo aqui que eles procuravam guardar a palavra. Então, eventualmente, se eles tivessem pecado, se eles tivessem errado, eles voltavam atrás, eles se arrependiam e reconduziam o seu coração na cruz do Evangelho. Eles não negavam a Jesus no sentido de serem testemunhas vivas de Jesus, e isso também significa arrepender diante dos pecados. Então não caia no erro de pensar que essa igreja era uma igreja perfeita, ela não era, mas ela era fiel.
Porque às vezes você ouve essa palavra e você está pensando assim, não dá para ser fiel. Desse jeito aí não tem como. Tem sim. Tem sim. Se você caminhar no poder do Evangelho, tem sim. E qual foi a consequência da fidelidade daquela igreja? Jesus olha e diz assim, olha só. Vejam o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. E que se dizem judeus e não são. Mas são mentirosos. Aqui Jesus está falando especificamente de um grupo de judeus que existia naquela cidade, que estavam fazendo acusações falsas para com pessoas daquela igreja. Estava de alguma forma levando acusações a poderes públicos, tentando prejudicar aquela igreja de todas as formas. E Jesus diz, esse povo não teme o meu nome, é por isso que ele diz, eles servem a Satanás, eles são sinagogas de Satanás, eles são filhos do capeta, se fosse para falar assim em português bem claro. Eles negam, eles enganam, eles mentem. Pois eu vou dizer para vocês, Jesus diz, o que eu vou fazer com eles? Eu acho isso aqui legal demais. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Isso aqui é fantástico, olha só. Jesus diz o seguinte, eu vou fazer com que eles reconheçam que eu, o Rei Supremo, o que tem a chave de Davi nas mãos, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre, eles vão reconhecer que eu, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, amei a vocês. Ou seja, eles vão ter uma experiência tão impactante, tão profunda, que eles vão perceber o amor de Jesus por vocês. Sabe, meu irmão, eu fico pensando que talvez isso aconteça no juízo final. Não sei se essa é uma linguagem referente ao juízo final. Pode ser que sim. O que me parece é que de alguma forma, pessoas que tentam enganar, zombar, negar o nome de Jesus, essas pessoas vão ser despertadas de tal forma que elas vão reconhecer os mais frágeis, os pequenos, os que guardaram e não negaram o Evangelho de Cristo, e vão dizer, Jesus amou essas pessoas. Jesus amou essas pessoas. Mas não só isso. Olha só, visto que você guardou a minha palavra, ou seja, visto que você guardou a minha palavra, lembra do Salmo 19 que nós lemos aqui no início desse culto? Dizendo que nós vamos guardar a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor, essa é a ideia do Salmo, Salmo 19, verso 11. É isso que Jesus está dizendo aqui. Olha só, uma vez que vocês guardaram a minha palavra, vocês se tornaram fiéis, vocês se mantiveram fiéis, vocês procuraram não pecar contra mim, vocês procuraram me obedecer, vocês procuraram cumprir a minha palavra, e fizeram isso com perseverança, diz o texto, olha só, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A linguagem aqui agora de Jesus é de que Ele vai colocar essas pessoas debaixo de suas asas, Ele vai proteger essas pessoas, Ele vai fazer com que essas pessoas percebam o cuidado dEle. E meu irmão, isso é muito importante, isso é extraordinário. Não está dizendo aqui que nós não vamos passar pelas lutas, está dizendo aqui que nós vamos passar pelas lutas debaixo das asas do Senhor. Olhe bem essa frase, olha só. Cristãos de todos os tempos, de todas as igrejas, sofrerão com o sofrimento e a adversidade. Ser guardado por Deus não significa não passar pela tribulação, mas significa passar por ela debaixo das asas do Senhor. Aleluia! Sabe, isso precisa animar o meu e o seu coração. Pastor, eu não estou aguentando mais, os dias estão muito difíceis, eu estou pronto de ficar doido, eu estou pronto de enlouquecer, eu estou pronto de chutar o pau da barraca. O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que você não vê Deus como rei.
Que isso, pastor? Eu queria uma palavrinha de consolo. Meu irmão, sem a verdade não existe consolo. Significa que você está tentando e planejando a sua vida ou amanhã a partir da sua própria capacidade. E aí eu quero dizer para você, você tem que ficar desesperado mesmo. Porque é bem possível que você vai se frustrar. É bem possível que os seus planos não vão acontecer. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Descansa no Rei. Descansa nas asas do Rei. Porque é isso que Ele está fazendo aqui. Mas como que eu faço isso, pastor? Seja fiel a Deus. Guarde a palavra dEle. Não negue o nome dEle. Viva o evangelho dEle. Corra para os braços dEle e diz: Deus, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. É no Senhor que eu confio. É quase que isso que Jesus está fazendo com essa igreja. Jesus está quase que chegando para ela, como um pai chega para um filho amedrontado e dizendo: meu filho, calma, vem cá, vem para o colo do papai, deixa o papai cuidar de você. Sabe quando uma criança cai, berra e chora, parecendo que é o fim do mundo, parecendo que é o tombo da morte, e a mãe aconchega aquela criança no colo e diz: calma, foi nada não. Calma. É isso que Jesus está fazendo aqui. As adversidades estão aí, elas virão, elas não deixarão de vir. Mas quando você descansa no colo dele, quando ele é o seu refúgio, quando você percebe que ele é o Rei, então você lança mão do seu orgulho, você lança mão da sua capacidade, que são os seus ídolos, que talvez nesse tempo em que estamos passando, você tenha começado a identificar. Olha só, lutei tanto para ter o carro dos meus sonhos, e agora não posso andar nele. Eu lutei tanto para ter e agora não posso usufruir. Eu lutei tanto para fazer uma viagem para fora do país, e agora está proibido ir lá. A minha vida nos últimos 5 anos foi em torno desse objetivo, e de repente foi tudo por água abaixo. Será que é Deus me punindo? Não, é Deus mostrando que é Ele quem manda, é Deus mostrando que é Ele quem é Rei, é Deus mostrando que a coisa só não vai ser frustrada se Ele abrir ou se Ele fechar. Qualquer outro que abrir, qualquer outro que fechar será frustrado. Ser fiel, é isso que nós queremos ser, fiéis. E aí Jesus termina com uma promessa maravilhosa. Em terceiro lugar, ele diz assim: vive a promessa de Jesus. Então alguém que é fiel a Jesus é alguém que reconhece a Jesus como Rei, é alguém que mantém fiel, e alguém que não nega o nome de Jesus ou não se envergonha do Evangelho. E em terceiro lugar, é alguém que vive a promessa de Jesus. Jesus coloca essa palavra como palavra de ânimo. Antes de ler o texto, eu quero contar uma história para você. Essa semana eu recebi um áudio de uma pessoa, de um homem, profeta. Eu não sei quem é, porque depois eu recebi esse áudio mais 3 vezes e o nome do tal pastor era diferente. E dizia que o pastor morreu. Então eu não sei dizer se quem morreu é o primeiro nome, o segundo nome, o terceiro nome, não sei. Eu sei que era uma suposta visão de que Deus vai vir, vai detonar, e vai acabar com tudo, e vai destruir tudo, e vai isso, e vai aquilo, e vai não sei o quê, e vai bababá. E até que a mensagem em si não era de toda errada, mas eu falei para a pessoa o seguinte: o que eu senti falta nessa mensagem não é nem o fato de que Deus está irado com o mundo, que eu acho que Ele está mesmo, a gente merece essa ira. Não é nem o fato de que Deus vai destruir tudo, não, porque Ele vai mesmo, Ele falou que vai. Eu não sei se vai ser agora, mas que Ele vai, Ele já falou que vai. Eu não sei se é o fato de que os dias vão ser terríveis, os dias que estão por vir vão ser terríveis, porque de fato vão ser. Eu não sei se é exatamente os próximos 90 dias, 100 dias ou 200 dias, mas os últimos dos últimos vão ser muito ruins, e Jesus já falou isso em Mateus 24. O problema não é esse, sabe qual é o problema dessa mensagem? Eu falei para a pessoa: o problema é que essa mensagem não tem esperança.
É um Deus fatalista. A ideia era de que Deus vai vir, destrói tudo, pronto, acabou. Não tem esperança. E quando eu vivo assim, meu irmão, eu vivo amedrontado, mas é um medo errado. Porque olha só, olha o que Jesus disse para essa igreja. Verso 11. Venho em breve. Eu estou chegando. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ah, meu irmão, eu estou vindo, igreja de Filadélfia, igreja do Senhor Jesus, homens e mulheres de Deus, aguenta firme, eu estou chegando, eu estou vindo, e a sua função é manter-se fiel, para você não perder o que você já tem. Não precisa conquistar muita coisa não, meu irmão. Você está entendendo que o foco da sua vida às vezes estava errado? Pastor, eu preciso casar desesperadamente. Bom, beleza, o mundo acabou daqui uma semana, e aí, do que adiantou casar? Pastor, eu preciso comprar uma casa desesperadamente. Tá, o mundo acabou, e aí? Do que adiantou você mentir, enganar, sacrificar? Você está entendendo? O problema não é necessariamente eu conquistar, eu ter, eu correr atrás. O problema não é esse. O problema é que isso se torna um ídolo tão grande no nosso coração, que nós não guardamos a palavra de Deus, nós rompemos com a palavra de Deus, nós corrompemos a palavra de Deus, nós desvirtuamos a palavra de Deus e justificamos os nossos pecados. Não é tão errado assim. Por isso que a minha perspectiva de futuro precisa ser Jesus Cristo. Eu preciso sonhar com essa palavra aqui, ó. Venho em breve. Sabe, talvez seja a hora de você, eu vou fazer igual o pessoal do coach faz aí, né? Escreve lá, põe no seu guarda-roupa uma frasona bem grandona assim, ó. Jesus disse, 2 pontos. Aí você põe bem grande. Venho em breve. Talvez você fazendo isso, você vai pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão, antes de ter uma reação, antes de lutar algumas lutas que você não precisaria lutar. Venho em breve. E o que eu preciso fazer? Eu preciso reter o que eu tenho. E no caso da igreja de Filadélfia, o que eles tinham? Guardavam a palavra e não negavam o nome de Jesus. Eles eram fiéis. É isso que eu preciso fazer, ser fiel, é isso. E aí a consequência disso é qual? Diz o texto: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. A ideia é de que você vai estar alicerçado no reino de Deus. Lembra que ele falou que a porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre? Aqui é mais ou menos ele está dizendo o seguinte: a coluna que eu ponho ninguém tira. É outra figura de linguagem para dizer a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu abri a porta para vocês. Eu abri a porta para vocês. Ninguém vai fechar essa porta. Aguenta firme aí, eu estou entendendo. Olha só, gente, isso aqui é fantástico. Jesus dizendo assim: aguenta firme, eu já abri a porta para vocês. Vocês já foram fiéis, eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, eu sei da fragilidade de vocês. Então é o seguinte, se refugie aqui no meu abrigo, nas minhas asas, no meu cuidado, porque eu estou chegando, e quando eu chegar, eu vou alicerçar vocês como colunas no reino do meu Pai, e ninguém vai te tirar de lá. Ninguém. Nada vai te tirar de lá. E aí ele usa outra figura de linguagem, olha o que ele diz: escreverei nele é a pessoa, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Jesus está falando: eu vou te marcar como meu. Ninguém vai te arrebatar das minhas mãos, ninguém vai te tirar das minhas mãos, ninguém vai mexer contigo, porque você será eternamente meu. Sabe,
Eu não sei você, mas eu quero demais ter o nome de Deus escrito em mim. Eu não sei se vai ser uma tatuagem. Já pensou? Escrever uma tatuagem zona assim, ó. Não, eu acho que não, é só uma figura de linguagem. Calma, galera da tatuagem que empolgou aí, relaxa. Mas é o seguinte, o que você precisa perceber, meu irmão? Você precisa perceber que Deus está falando que você tem a marca da promessa, e essa marca ninguém tira, essa marca colocada por Deus ninguém retira, você pertence a Ele, portanto descanse o seu futuro nele. Para de correr desesperadamente atrás do vento, mas descansa o seu futuro nele. Porque nós já fomos marcados, a porta já foi aberta, a coluna já foi estabelecida. Percebeu as 3 imagens que Jesus está usando para falar a mesma coisa? Eu abri a porta e ninguém vai fechar. Você vai entrar no meu reino. Eu vou te colocar como uma coluna ali, ou seja, você vai ser estabelecido no meu reino. E eu vou te colocar um nome ali, ou seja, eu vou ter um relacionamento contigo. É isso que Jesus está dizendo. Para quem que é isso? Para quem que é essas promessas? Para quem que isso é real? Para quem é fiel a Deus. Ah, pastor, mas essa diversidade que eles estão passando lá, será que é tão ruim quanto que a gente está passando aqui? Ué, meu irmão, pensa comigo. O fato deles não adorarem o imperador ia acontecer uma dessas coisas ou todas elas. Primeiro, eles não podiam nem comprar nem vender. Não podiam. Eles não podiam ter bens, os bens seriam confiscados. Eles teriam seus filhos escravizados. Eles seriam presos. E muitos foram mortos em praças públicas. E aí eu estou te perguntando, você acha que está pior ou está melhor do que está acontecendo com a gente aqui? A questão não é medir a quantidade do sofrimento, meu irmão. A questão é que, independente do sofrimento que eu esteja vivendo, eu preciso ser fiel a Deus. E eu só vou ser fiel a Deus se essa promessa for real no meu coração. E por que eu usei a palavra coração aqui? Porque às vezes você entende isso intelectualmente falando. Às vezes isso faz parte das verdades da sua mente. Mas o fato disso não ter alcançado o seu coração não gera um efeito prático na sua vida. E o que nós estamos falando aqui é da necessidade de gerar um efeito prático na sua vida. Eu quero concluir então dizendo o que fazer. O que fazer? Em primeiro lugar, tenha somente Deus como autoridade de sua vida. Tenha somente Deus como autoridade de sua vida. Eu não sei o que tem sido a autoridade da sua vida. Às vezes pode ter sido a sua esposa, seus filhos. É aquilo que tem mais ocupado a sua mente, seu coração. Às vezes pode ter sido lutas que você passou, traumas que ficaram. Às vezes pode ser conquistas que agora você pode estar perdendo. E essas coisas se tornaram autoridade sobre a sua vida, porque é isso que tem regido o seu agir, é isso que tem regido a sua vontade, o seu desejo, o seu querer. Tenha somente Deus como autoridade sobre a sua vida. Em segundo lugar, guarde a palavra e não negue o nome de Cristo. Guarde a palavra de Deus, meu irmão. Guarde a palavra de Deus. Não deixe nada influenciar as suas decisões que não seja a palavra de Deus. Não negue o nome de Jesus. Seja testemunha fiel de Jesus. Seja alguém que anda nos braços de Jesus, que se refugia no Jesus. Em terceiro lugar, viva confiando na promessa de Jesus. Sabe, quando eu lanço fora os ídolos do meu coração e o Evangelho passa a ser o centro da minha vida, isso significa que eu sempre olho para o futuro na perspectiva da promessa de Jesus. O futuro não está contemplado a partir das crises do mundo. O futuro não está contemplado a partir das incertezas do mundo. O futuro está contemplado a partir daquilo que Jesus me prometeu.
E Ele prometeu aos fiéis, aqueles que guardam a palavra, aqueles que não negam o nome: eu abri a porta e ninguém fecha, a porta está aberta e ninguém vai fechar. Eu estabelecerei você como coluna no meio do reino, eu te marcarei com o meu novo nome. Esse é o nosso Deus. É isso que deve motivar o nosso coração, é isso que deve motivar as nossas atitudes, é isso que deve motivar os nossos passos. Não é o desespero do mundo. Quarto, desejo estar com Deus, com Cristo na Nova Jerusalém. Esse precisa ser o maior desejo. Jesus está dizendo: eu venho em breve, eu estou chegando. E nós estamos dizendo: graças a Deus, vem logo, Senhor, chega logo, Senhor, que eu estou doido para te dar um abraço, eu estou doido para ter o teu nome cravado em mim. É isso que eu desejo, estar com meu Pai, estar com Cristo na Nova Jerusalém. Por último, saiba que a adversidade é real. Ninguém está negando, meu irmão, que os dias são difíceis e que provavelmente amanhã vai ser pior. O sofrimento, a adversidade, as complicações, as incertezas, elas são reais. Ninguém está dizendo que não é. Mas assim como tudo isso é real também o cuidado de Deus com os seus servos fiéis. É real também que Ele é o nosso refúgio, é real também que Ele é o nosso abrigo, é real também que é nele que eu posso correr quando eu tombar, quando eu cair, quando o desespero alcançar a minha alma. É nele que eu posso me refugiar, e os braços dele, Ele está dizendo, estão abertos. A adversidade é real, mas a presença do meu Deus, do meu Pai, do meu Salvador, também é real. Ela é real. Ela é real. Creia nisso, meu irmão. Eu quero encerrar essa pregação com uma última frase. Essa frase é de Paul Tripp, um dos pastores que eu mais gosto. Ele escreve muito sobre família, um grande teólogo dos Estados Unidos. Preste bem atenção nessa frase, olha só. A esperança no céu não é um desejo fraco e sonhador para aqueles que estão abraçando alguma ilusão religiosa. A esperança da promessa de Deus é uma expectativa confiante em um resultado garantido. O paraíso está chegando e é seu pela graça. Sabe, meu irmão, quando eu sonho com o céu, quando eu sonho com esse encontro eterno, quando eu vivo na esperança de que Jesus está vindo, não significa que eu estou iludido. Significa que eu estou absolutamente confiante e certo de que a promessa de Jesus é real. É isso que significa. Que nós possamos ser fiéis a Deus, nós possamos guardar a sua palavra, não negar o seu nome, apesar e além da adversidade, e que a promessa de Jesus possa não só estar na nossa mente, no nosso intelecto, mas que ela venha aos nossos corações e que isso gere atitudes reais. Sejamos filhos de Deus. Antes de orar, eu quero convidar você para cantar essa música junto conosco. Essa música chama Doce Nome. É uma música linda, é uma das músicas que eu mais gosto, porque ela diz que só de ouvir o nome dele, eu já tenho paz, eu já me sinto em paz. Então feche seus olhos nesse momento, coloque seu coração diante do Senhor, faça a sua oração enquanto nós cantamos essa música. Que isso possa ser real para você nessa hora, em nome de Jesus. Só de ouvir tua voz
sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, e clamar a Ti a misericórdia do Senhor, ó Pai. Nos ajuda a ser fiéis. Pai, quando a adversidade vem, o sofrimento chega, a dor alcança o nosso coração, ó Deus, nós percebemos que o Senhor não tem sido o Rei das nossas vidas. Por isso nos alcança com a Tua misericórdia, Deus, e nos faça perceber que o Senhor está no controle, que o Senhor está no trono, que é o Senhor quem reina, que é o Senhor quem manda, que é o Senhor, ó Deus, que está fazendo tudo e todos. Descansa o nosso coração na Tua soberania, Senhor. Nos envolve com a Tua graça, nos envolve com o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ser fiéis, a guardar a Tua palavra, a não negar o Teu evangelho, e que a promessa desse texto, Deus, que o Senhor está chegando, que o Senhor abriu a porta, de que o Senhor estabeleceu como coluna, que o Senhor grava o Teu nome em nós. Pai, que tudo isso possa impulsionar os nossos corações, motivar as nossas atitudes,
consolar e trazer paz, que aquilo que acabamos de cantar agora seja real, que só o Teu nome, Pai, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de trazer paz. Só o Teu nome, Pai, é capaz de viver no meio do caos em completa paz. É só com o Senhor, ó Deus, que a gente faz tudo isso. Por isso nós clamamos a Tua ação, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, não saia.